Seja bem-vindo mais uma vez ao vídeo de treinamento do software de gestão de clínicas e consultórios da Maiorg. Neste momento, nós vamos ver como é feito o cadastro de pacientes. Então, nós vamos acessar aqui o menu Cadastros. O submenu ele tem o item Pacientes. Aqui nessa etapa, nós podemos fazer um novo cadastro, certo? A primeira coisa que você vai ver ao clicar em um novo cadastro, ele vai pedir permissão para acessar a câmera, porque é possível registrar a imagem, a foto do paciente. Isso só é possível ser feito caso o computador tenha conectado uma webcam, ou seja, um notebook ou um device como um tablet com câmera acoplada. Eu vou bloquear aqui o acesso à câmera para não captar uma imagem, mas se for possível fazer, é só clicar em permitir e capturar a imagem do paciente que ficará automaticamente salva no sistema. Então, a câmera não foi localizada, porque eu bloqueei o acesso, por isso ele traz essa mensagem. Os campos de cadastro da ficha do paciente começam com o convênio. Então, eu tenho uma lista de opções. No caso desse banco de dados, eu tenho 21 convênios cadastrados. Eu vou colocar aqui como Unimed. Eu posso colocar a identificação desse paciente, ou seja, o número da carteirinha dele. Então, aqui tem até uma explicação, né? O número de identificação no plano é o número da carteirinha. Eu posso colocar o nome completo, então eu vou usar aqui teste de cadastro 2024. Um nome fictício, evidentemente, né? Eu vou colocar o e-mail, então teste, arroba, teste de cadastro.com.br, um e-mail fictício aqui no caso também. Eu posso marcar para enviar resultados ou informações por e-mail, já deixar isso programado. Existem algumas opções que é possível fazer isso. Definição de gênero, no caso vou marcar aqui como masculino. A data de nascimento, vou colocar aqui um período, né, uma data de nascimento passada aqui, 25 de fevereiro de 1975. Vou marcar o estado civil. Vou selecionar o profissional que é responsável por esse paciente. Então, com quem ele está fazendo consulta. Então, no caso aqui, vou marcar a Carla Pereira. É possível colocar o empresário, né, ou, perdão, uma profissão, né, que pode ser aqui, no caso, está escrito empresário. Vou colocar aqui como vendedor. Já é possível colocar o peso, vamos dizer que é 95 quilos, e a altura em centímetros, se for o paciente souber informar isso já ficaria marcado aqui na ficha dele. O nome da mãe. Então, por que é importante cadastrar o nome da mãe? Primeiro, você pode evitar homônimos a partir disso, né? Então, eu vou por aqui teste mãe, cadastro. Somente para diferenciar realmente quando acontece o risco de ter um homônimo. No segundo bloco aqui, eu posso definir o tipo de acomodação, que alguns convênios têm uma separação. E existem alguns convênios, inclusive, que têm diferença de preço, né, de pagamento dos serviços, conforme o tipo de apartamento ou coletivo, tipo de acomodação para o convênio. Eu vou deixar em branco, não é obrigatório preencher. Tem aqui um campo também se o paciente usa marca-passo ou não, apenas como informação. Os dados de telefone do paciente, então é possível colocar aqui os dados de telefone, é possível colocar os dados do celular dele aqui também, é possível cadastrar um segundo celular, escolaridade, vou por aqui como superior completo, o número de RG desse paciente, o número do CPF dele, eu estou usando números fictícios aqui para não causar nenhum transtorno, o CEP, né? Oh, aqui ele deu um não encontrado. Vamos colocar aqui 87 e 100. Vamos ver se ele encontra o endereço. Também deu não encontrado. Aqui, então ele encontrou o endereço, né?
Avenida Carlos Correia Borges, vou por aqui o número, 2000, um complemento, se for o caso, o bairro. Se o paciente for menor de idade ou for idoso e tiver um responsável legal, é possível marcar o sim e então complementar os dados aqui deste responsável, inclusive definindo o grau de parentesco, né, que o paciente vai ter com este responsável, colocando os dados de telefone aqui também. Então, essa é a forma de cadastrar um novo paciente na base, salva o cadastro, ele automaticamente gera uma ficha, não inclui foto. A foto é possível incluir a qualquer tempo, clicando nesse lapisinho aqui. Então, eu vou precisar localizar a câmera, né, desbloquear o uso da câmera. A câmera está bloqueada aqui no navegador. Então, se eu liberar a câmera, eu consigo registrar a foto imediatamente. A tela do paciente, de cadastro do paciente, ele traz as informações gerais. Ele vai trazer o telefone, o número do WhatsApp, aqui a conexão com o WhatsApp. Então, se eu clicar aqui, eu automaticamente abro uma tela do WhatsApp Web para que eu possa então fazer uma comunicação com este paciente, tá? Esse é o modelo aí que nós estamos funcionando. Então, automaticamente, se eu quiser enviar uma mensagem, colocar alguma informação, eu posso clicar diretamente aqui. Na tela de cadastro também, você vai encontrar esse submenu, onde tem alterar dados, para fazer a edição dos dados, os dados financeiros, tudo aquilo que o paciente consumiu de serviços na clínica, o status, se está pago ou não, o histórico, né? Então, no caso aqui, eu, como administrador, estou realizando o cadastro do paciente. O histórico de observações, eu vou explicar um pouco mais adiante, o histórico de e-mails, orçamentos e liberações que estejam pendentes para este paciente. Então, na tela do paciente, você consegue ver todo esse submenu. Também é possível acessar a agenda. Então, se o paciente tiver consultas agendadas, procedimentos agendados, vão aparecer aqui. Se houverem exames que foram solicitados, é possível reimprimi-los ou reenviá-los a partir dessa tela, da mesma forma com atestados e receitas. Então, é possível fazer todo o processo de gestão do prontuário, da ficha do paciente. Para algumas funções, como recepção, secretaria, talvez seja o prontuário não esteja disponível. Isso depende da configuração de acesso para cada usuário. Aqui é possível imprimir uma ficha, caso o médico queira uma ficha eh, física, né, uma ficha em papel. Então, é possível gerar aqui, vou esperar carregar, gerar um modelo, né, uma ficha física. Não é comum, eu sei, mas é possível fazer isso. Também é possível imprimir uma capa, que seria uma tela com os dados principais do paciente, né, com o nome do paciente e os dados principais, e fazer uma impressão da evolução ou de um campo para evolução, caso o profissional da saúde queira. Estão aqui nesses botões azuis abaixo do código do paciente, do nome dele. Aqui tem os dados de telefone, como eu falei, de e-mail, é possível editar aqui, todos eles são possíveis de editar nesta tela. Caso seja necessário incluir uma observação, vamos dizer que esse paciente tenha uma restrição. Então, assim, ó, idoso não pode, não pode demorar mais de 15 minutos na recepção. Um exemplo aqui, e isso é de alta prioridade e precisa travar o agendamento ou deixar o agendamento livre. Vou deixar livre aqui e vou adicionar essa observação. O que vai acontecer aqui? Toda vez que eu abrir a ficha desse paciente, eu vou fazer uma pesquisa aqui, ó, vou buscar o paciente, ó. Toda vez que eu abrir a ficha dele, esse alerta ele vai aparecer na tela. O idoso não pode demorar mais de 15 minutos na recepção. Isso é importante porque alguns pacientes têm restrições especiais e quando eu deixo essa observação incluída, todas as vezes que eu abrir a ficha dele, a observação vai
fazer um pop-up e eu vou conseguir acompanhar o paciente, tá ok? É possível também nessa tela inicial criar um orçamento, eu posso orçar serviços. Então, por exemplo, a consulta, vamos dizer aqui que ele está procurando um implante capilar. Eu marco aqui o implante, ele gera um valor, posso pôr alguma observação aqui, um campo de observação, e vou enviar esse orçamento para o paciente. Então, eu gero um orçamento para ele vai ficar me dando o alerta todas as vezes. Eu tenho o orçamento gerado aqui e eu posso imprimir esse orçamento para fazer o envio para o paciente por WhatsApp ou por imprimir e entregar fisicamente para ele, né, o orçamento. Eu posso simplesmente olhar a informação, o que é que foi orçado, qual é o serviço, qual a observação, quem que cadastrou, a data. Então, se houver um orçamento feito, eu consigo monitorar todos os orçamentos realizados aqui. Voltando aqui para a ficha, eu tenho no bloco do meio as informações gerais, o nome do médico titular, posso alterar também, data de nascimento, idade, o sistema já calcula automaticamente, o gênero, né, masculino ou feminino, se há alguma próxima consulta agendada ou não, qual foi a última consulta, qual o convênio que está cadastrado, o modelo de acomodação, se é residente de qual cidade e se usa marca-passo ou não. E aqui no cantinho ficam sempre de 4 a 5 informações das últimas alterações feitas no cadastro. Então, essa é a tela geral para acesso de cadastro do paciente. Nós fizemos aqui, neste vídeo, a, a inclusão de um paciente e fizemos um overview geral da tela do paciente, das telas todas as funcionalidades da tela do paciente. Eu vou voltar nessa tela e nós vamos olhar item a item aqui com calma para que vocês tenham todas as informações a respeito dos complementos ou dos componentes desta tela. Espero que vocês tenham compreendido completamente aqui. Ficamos à disposição para qualquer dúvida.